Bem-vindo de volta a mais uma de nossas lições da Escola Sabatina sobre como crescer em um relacionamento com Deus. O título da lição 10 é Arrependimento e Perdão. O arrependimento não é algo que nós produzimos, é algo que Deus realiza em nós. O arrependimento é um presente que Deus nos dá. Não podemos nos arrepender a menos que o Espírito Santo convença nossa mente e nosso coração. Isso me faz lembrar de uma experiência de quando eu estava começando a me tornar cristão. Eu estava sentado em um pequeno restaurante, trabalhando, pois eu trabalhava em um campo de golfe pela manhã. Eu ia ao restaurante no intervalo para comer e depois voltava para o campo de golfe. Eu tinha apenas uns 17 anos de idade. Eu estava sentado lá com um amigo meu e o restaurante estava absolutamente lotado. Estava completamente cheio. Nós almoçamos e meu amigo olhou para mim. E ele disse, sabe, Mark, a gente não precisa pagar. Podemos sair andando. Está tão cheio que ninguém vai perceber. E então nós saímos sem pagar. Voltamos para trabalhar no campo de golfe e eu estava de caddy, o que significava que eu carregava 2 bolsas grandes de golfe nas costas. E vou te dizer, naquela tarde, o Espírito Santo começou a incomodar minha consciência. A cada passo que eu dava com aquelas bolsas de golfe, eu me sentia cada vez pior por ter saído daquele restaurante sem pagar. E logo eu estava tão arrependido que comecei a me arrepender de verdade. Eu dizia, Deus, eu quero me tornar um cristão. O que eu fiz foi absolutamente errado. Então, ao final daquela rodada de golfe, quando recebi meu pagamento das pessoas para quem fui caddy, corri até aquele pequeno restaurante que ficava na entrada do campo de golfe. Entrei e disse à garçonete, sabe, nós fomos embora. Estava tão cheio que não pagamos, mas aqui está o dinheiro. O arrependimento é um presente que Deus nos dá. A palavra arrependimento, na verdade, vem de uma palavra grega, que significa uma mudança de mente ou uma mudança de atitude em relação a algo. E assim, minha atitude mudou em relação ao que eu havia feito. É disso que se trata o arrependimento. Quando nos arrependemos e confessamos nossos pecados, reconhecendo-os diante de Deus, Deus perdoa. O nosso verso para memorizar esta semana é 1 João 1, versículo 9. Ele diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Portanto, se nós confessamos, Deus perdoa. Tanto o arrependimento quanto o perdão são dons de Deus. Na lição de domingo, intitulada A Correria da Vida, nossa autora conta a história de uma mulher que se levantou no sábado de manhã percebendo que não tinha feito tudo o que precisava. Então ela se apressou para fazer todas aquelas atividades que precisavam ser feitas. E nossa autora a compara com Marta, que estava distraída com muitas coisas. E enquanto essa mulher se apressava para fazer todas as coisas que não haviam sido feitas antes, como preparar uma sobremesa para o almoço de sábado na manhã de sábado, como passar roupa, coisas que realmente poderiam ter sido feitas com antecedência, mas que ela havia negligenciado. Essa senhora ficou ali na cozinha chorando muito, com as lágrimas escorrendo lentamente pelo rosto, e ela percebeu que estava, assim como Marta, bastante distraída. Por causa das muitas coisas que poderiam ter sido feitas antes, ela se arrependeu disso, confessou sinceramente a Jesus e reconheceu que em diversos momentos ela errou. Nós permitimos que Deus seja colocado de lado em nossas vidas por causa da correria e do estresse do nosso dia a dia. Agora, aqui bem no final da lição, vemos uma pequena barra rosa e uma caixinha rosa, que nos apresenta 3 textos e eu queria passar um tempinho nesses textos com você. O primeiro texto está em Isaías 64, verso 6. E diz, mas todos nós somos, repare, não alguns, não poucos de nós, mas todos nós somos como o imundo e todas as nossas justiças como trapo de imundícia. Eu não posso me apresentar a Deus mostrando a minha justiça para Ele, dizendo a Deus o quanto sou bom, contando para Ele sobre os pecados que eu não cometi, porque a Bíblia diz que o coração é enganoso acima de todas as coisas e desesperadamente corrupto.
A minha justiça está manchada por motivos egoístas, por orgulho, por egotismo. Toda a minha justiça é como trapo de imundícia. Então, como posso receber a justiça? Se a minha justiça é como trapo de imundícia, como recebo a justiça de Cristo? O segundo texto está em Zacarias, capítulo 3, versículo 1 a 4. Zacarias nos diz o seguinte, né? Lembrem-se agora de Josué, que está posicionado diante de Satanás. E notem que Josué está vestido com roupas sujas em Zacarias 3. Com vestes sujas, ele está diante do anjo. E o diabo tem o tentado, dizendo o quanto ele é perverso com todas aquelas vestes sujas. Mas enquanto Josué fala, o Senhor responde. Então ele respondeu e falou àqueles que estavam diante dele, dizendo: tirem dele as vestes sujas. E a ele disse: veja, eu removi de você a sua iniquidade e o vestirei com roupas finas. Jesus é um Salvador maravilhoso. Ele nos veste com a sua justiça quando nos aproximamos e nos arrependemos dos nossos pecados. Quando pedimos perdão a Deus, Jesus nos reveste com a sua justiça. E veja a imagem que encontramos em Isaías 61, versículo 10. Esta é uma notícia incrivelmente boa. Isaías 61, e estamos olhando ali para o versículo 10. O Senhor nos diz: vocês podem se alegrar grandemente. E nós respondemos: eu me alegrarei muito no Senhor. Onde eu me alegro na minha justiça, na minha bondade. De jeito nenhum, eu me alegro no Senhor, minha alma se alegrará em meu Deus, pois Ele me vestiu com as vestes da salvação, Ele me cobriu com o manto da justiça. Como o noivo se enfeita com ornamentos e como a noiva se adorna com joias. Perceba o que a Escritura diz. Ele me cobriu com o manto da justiça. Então passamos do ponto em nossas vidas em que nossa própria justiça estava manchada como trapos imundos para Cristo nos dizendo: venha, venha receber algo que está muito além do que você tem. Venha e receba a minha justiça. Assim eu venho a Jesus de joelhos, confessando sinceramente meus pecados, com um coração profundamente contrito pelo pecado, porque o Espírito Santo criou uma nova mente dentro de mim. Aquilo que antes realmente me dava prazer, já não dá mais. Aquilo que antes me trazia alegria, já não traz mais. Mas Jesus, através do seu Espírito Santo, me traz a convicção do pecado. Coloca em meu coração e mente o pesar por esse pecado. E eu abro meu coração e digo: Jesus, tira essas vestes imundas e me veste com a tua justiça. Este é o Evangelho. A vida cristã se resume a isso. A lição de segunda-feira destaca que é o Espírito Santo que nos impulsiona a fazer isso. É o Espírito Santo que nos leva a refletir sobre os pecados que cometemos. Nossos corações são tocados por causa dessas inspirações. Mas pode ser fácil, é claro, rejeitar os apelos do Espírito Santo. Somente quando compreendemos plenamente a graça de Deus e a infinita majestade do amor de Deus, a imensa glória da redenção que vem da cruz. Só podemos nos arrepender verdadeiramente dos nossos pecados se entendermos o caráter de Deus. Em Oséias capítulo 6, o caráter de Deus é revelado. E quando você chega ao livro de Oséias, o próprio Senhor compartilha conosco toda a profunda beleza do caráter de Deus. E eu quero que você perceba aqui em Oséias 6 os diferentes aspectos do caráter de Deus. Versículo 1. Venham, voltemos para o Senhor. Ele feriu e nos curará. Então Deus é o quê? Ele é um curador. Ele nos feriu, mas ele nos atará. O que mais ele faz? Ele nos ata. Depois de 2 dias, ele nos reviverá. Ele nos levantará. Eu amo isso. Diz: busquemos o conhecimento do Senhor. Sua saída é certa como a manhã. Ele vem até nós como a chuva. Então o texto diz: ele nos curará, ele nos atará, ele nos reviverá, ele nos levantará. Podemos viver sob o seu olhar constante. Podemos conhecer a Deus, as suas infinitas misericórdias, a sua maravilhosa graça, o seu caráter e toda a sua beleza. Ele nos revigora.
Quando entendemos quem Deus é e a sua infinita majestade, a sua bondade e a sua justiça, entendemos verdadeiramente quem somos. Quando entendemos o que Deus quer fazer por nós, entramos então em um verdadeiro arrependimento pelo pecado, impulsionados pelo Espírito Santo. Eu amo a forma como isso é colocado. No livro O Desejado de Todas as Nações, página 300. Você encontrará isso na lição de segunda-feira. O verdadeiro pesar pelo pecado é resultado da atuação do Espírito Santo. O Espírito revela a ingratidão do coração que desprezou e entristeceu o Salvador e nos leva ao arrependimento aos pés da cruz. Por cada pecado, Jesus é ferido novamente. Lamentamos pelos pecados que trouxeram angústia sobre ele. Esse tipo de lamento levará à renúncia do pecado. Perceba que diz que a base do nosso arrependimento é enxergar que ferimos Jesus por causa do nosso pecado. Você já machucou alguém? Talvez você seja um jovem na casa dos 20 anos e tenha ficado bravo com seu pai ou sua mãe, e você disse coisas que gostaria de nunca ter dito, e você reconheceu o quanto eles te amavam, o quanto cuidavam de você, e se sentiu magoado. Não simplesmente por causa das consequências da sua ação, mas você se sentiu magoado porque magoou a outra pessoa. Ou talvez você seja uma esposa ou um marido que teve uma discussão e depois dessa discussão ouviu os soluços da sua esposa chorando no quarto. Há uma dor que atravessa o seu próprio coração. Você se sentiu magoado porque feriu quem você amava. E aquela pessoa que tanto te amava, é assim também com Jesus. Quando realmente entendemos a sua bondade, seu caráter, seu amor por nós, seu cuidado conosco, não queremos fazer nada que possa magoá-lo. Não queremos fazer nada que lhe cause dor. Este aqui representa o verdadeiro arrependimento que nós encontramos na lição de terça-feira, que se trata dessa mudança de mente das coisas da terra para as coisas do céu. Essa mudança de mente dos pecados que às vezes nos traziam alegria temporária, é claro, para as coisas que trazem alegria ao coração de Deus. Aqui no livro de Atos, capítulo 3, versículos 18 a 21, lemos claramente sobre esse arrependimento verdadeiro e genuíno. Esta é realmente uma passagem bíblica extremamente profunda, que pouquíssimas pessoas conseguem compreender totalmente. É Atos capítulo 3. Vamos começar pelo versículo 18. Vou ler os versículos 18, 19 e 20 e compartilhar com vocês algumas reflexões sobre essas passagens. Diz assim: mas Deus cumpriu assim o que já dantes anunciara por boca de todos os seus profetas, que o Cristo havia de padecer. Então Jesus cumpriu as profecias do Antigo Testamento que foram delineadas séculos antes. Arrependei-vos, portanto. Por que, portanto? Isso se conecta ao versículo anterior. Já que Cristo cumpriu as profecias do Antigo Testamento como Messias, portanto entramos em arrependimento pelos nossos pecados, porque ele morreu por esses pecados. A cruz é uma revelação para os nossos sentidos entorpecidos da dor que o pecado, desde o seu princípio, trouxe ao coração de Deus. Cada ato de crueldade, cada afastamento do que é certo traz tristeza a ele. Por isso nos arrependemos. Portanto, e convertei-vos. Ao mudar nossa atitude sobre o pecado, o Espírito Santo transforma nossa mente, isso é a conversão, para que os vossos pecados sejam apagados. Quando vamos a Jesus, bem-aventurado é aquele cujos pecados são cobertos pelo sangue de Cristo. Mas quando serão apagados? Na expiação final de Jesus no céu. Nossos pecados são apagados para que venham tempos de refrigério. O que é isso? A chuva serôdia pode vir da presença do Senhor. Para que ele envie Jesus, o Cristo, a quem o céu deve receber até a restauração de todas as coisas, conforme Deus falou pela boca dos seus santos profetas. Assim, ao nos arrependermos, temos uma verdadeira mudança de atitude. Nossos corações buscam a conversão e decidimos que queremos apenas seguir Jesus. Nós, na proclamação final do Evangelho, com nossos corações abertos e guiados pelo Espírito, recebemos a chuva serôdia derramada poderosamente sobre nós. Concluímos com Jesus sua obra na terra para o Evangelho alcançar todas as nações,
Mas isso começa com o reconhecimento de que nossos pecados ferem o coração de Deus e com o desejo, de acordo com João 8, verso 29, de não fazer nada que desagrade a Jesus. Como diz o autor de Hebreus, Senhor, anseio por fazer a tua vontade. Assim, há dentro de nós uma mudança de coração, uma mudança de atitude, em que tudo o que queremos é fazer a própria vontade de Deus. Ellen White, em O Desejado de Todas as Nações, páginas 555 e 556, diz: nenhum arrependimento é genuíno sem reforma. A justiça de Cristo não é um manto para cobrir pecados não confessados e abandonados. É um princípio vital que transforma o caráter e a conduta. Portanto, o arrependimento é verdadeira tristeza. E à medida que nos arrependemos, Deus nos transforma. E assim a justiça de Cristo não é um manto que eu visto para cobrir pecados não confessados. É mais um princípio de vida. Quando aceito a justiça de Cristo, ela não apenas me cobre, como também me purifica. Jesus nos liberta não apenas da culpa do pecado, mas também do domínio do pecado. Sua graça é suficiente. Lição de quarta-feira: graça suficiente. E aqui lemos sobre o caráter de Deus em Êxodo, capítulo 34, versículos 1 a 10. Êxodo 34, versículos 1 a 10. Ela lista para nós as principais características de Jesus. Vamos passar por isso juntos. Então Deus instrui Moisés a cortar 2 tábuas de pedra como as primeiras. Você se lembra das primeiras? Moisés desceu da montanha, viu o povo dançando ao redor do bezerro de ouro, ouviu aquela música mundana. Ele jogou as tábuas no chão. Elas se quebraram. Agora Deus diz: Moisés, você corte 2 tábuas de pedra. Isso é muito significativo aqui. Os 10 mandamentos foram escritos com o dedo de Deus 2 vezes. Primeiro, Deus providenciou a pedra e os escreveu. Quando Deus criou Adão e Eva, ele providenciou os 10 mandamentos escritos nos corações que ele criou. Mas como pecamos, agora viemos, guiados pelo Espírito, e apresentamos nossos corações, esses corações de pedra, diante de Deus. E ele escreve mais uma vez neles os princípios fundamentais de sua lei. Chegamos agora exatamente ao versículo de número 6. O Senhor passou diante dele. Diante dele, ou seja, Moisés proclamou: o Senhor Deus misericordioso. O que ele é? Ele é misericordioso, ele é gracioso, ele é longânimo, ele é abundante em bondade e verdade. Ele mantém a misericórdia por milhares e perdoa a iniquidade e a transgressão do pecado. Ele absolve o culpado. Que Deus maravilhoso nós servimos. Ele é um Deus misericordioso. Ele é um Deus gracioso. Ele é um Deus longânimo. Ele é abundante em misericórdia. Ele é misericordioso, um Deus misericordioso. A grande e imensa alegria do Evangelho é compreender quem verdadeiramente é esse Deus. O Salmo 103, versículo 8 diz isso desta forma. No livro de Salmos, capítulo 103, versículo 8. O Senhor fala diretamente conosco e diz: o Senhor é misericordioso e compassivo. Lemos isso também em Êxodo 34. Não nos deixamos levar pela raiva. Abundante em misericórdia, versículo 10. Ele não nos tratou segundo os nossos pecados, versículos 11 e 12. Pois assim como os céus estão elevados acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem ou reverenciam. Assim como o Oriente está longe do Ocidente, versículo 12. Assim ele afastou de nós as nossas transgressões. Assim como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem, quando entendemos o quanto ele é gracioso e bom e o imenso custo da nossa salvação. Através do sacrifício de Cristo na cruz, nos afastamos do pecado e da tristeza, abrindo nossos corações em confissão para receber a glória de sua justiça. A vestimenta mais cara que já foi tecida em toda a história foi a veste da justiça de Cristo. Essa veste da justiça de Cristo foi conquistada e adquirida pelo mais alto preço, através do precioso sangue de Cristo.
E você sabe, há aquela maravilhosa parábola em Mateus capítulo 22, versículos de 1 a 14, onde Jesus tem um casamento para se unir ao seu povo para sempre. O seu povo fiel estará para sempre separado desta terra e deste mundo de pecado. Seu povo estará unido a ele nas maravilhosas glórias do céu, e agora Jesus envia a todos este convite especial. Mas as pessoas dão desculpas, elas não vêm. Ele nos convida para o casamento, mas essas desculpas impedem as pessoas. Essas desculpas não vão servir. Ele envia outro convite. Seus servos mais leais são constantemente perseguidos. Finalmente ele diz: vão buscar quem quiser vir. Esse é o convite do Evangelho. Quem quiser, tome de graça da água da vida. João 3, verso 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele, não diz jovem ou velho, não diz preto ou branco ou amarelo, quem quer que seja, Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que crê, um asiático crê, europeu acredita, sul-americano acredita, americano acredita, africano crê, australiano crê, pois quem crê recebe o dom da vida eterna. O convite é feito, mas há um homem que entra no casamento sem veste nupcial. Ela foi providenciada e ele é retirado, amarrado de mãos e pés, lançado para fora, onde há choro e ranger de dentes. Pode parecer que isso é bastante severo, não é? Por quê? Porque aquele homem entrou com a sua própria justiça. Ele disse: eu sou bom o suficiente para estar aqui. Ninguém pode me impedir de estar aqui. Ele estava cheio de orgulho e arrogância. O propósito desta parábola é mostrar que Jesus fez provisão para todo homem, toda mulher, toda criança, pessoas de todos os grupos étnicos, de todas as origens nacionais, para estarem no banquete de casamento do Cordeiro. A justiça dele é para você. A justiça dele é toda para mim. O pagamento foi feito pelos seus pecados e pelos meus. O Espírito dele nos conduz ao arrependimento. Se o nosso coração estiver aberto ao mover do seu Espírito e nós chegamos ao arrependimento, passamos a confiar nele. A salvação é nossa por meio de Cristo. Saber que estamos completamente perdoados e cobertos pelo manto de justiça de Jesus é a experiência mais transformadora para todo ser humano. Não apenas sentimos o peso do pecado ser removido, mas também sentimos o amor de Deus nos envolver à medida que somos atraídos para mais perto dele. Isso nos une a Deus, nos fortalece espiritualmente e nos impulsiona a amá-lo com cada fibra do nosso ser. Abra seu coração para a justiça divina dele e alegre-se profundamente hoje em sua graça, misericórdia, perdão e amor. Vamos orar. Querido Pai do céu, nós te agradecemos de todo o nosso coração. Que Jesus nos convida a ir até ele, que podemos receber a sua justiça no lugar da nossa injustiça. Podemos plenamente aceitar a sua vitória no lugar do nosso fracasso. Podemos também conquistar a sua superação no lugar das nossas derrotas. Obrigado, Jesus, por ser o Senhor que tu és, um Salvador, e tu fizeste toda a provisão para nos salvar em teu reino. Em nome de Jesus Cristo. Amém.